Olá, eu sou Cesostre Guimarães e você está no canal Escritura Comentada. Este é o vídeo de número 4 e nele vamos estar estudando a seção 93. Que por ser uma seção muito longa, eu optei por dividi-la em duas partes, tá? Nesta primeira parte, nós vamos estar estudando os versículos de 1 a 23, tá ok? E mais uma coisa que eu queria explicar para vocês devem ter estranhado, antes eu anunciava o nome do canal Escola Dominical Virtual da Ala Cidade Operária. E agora nós somos a Escritura Comentada. Deixa eu explicar para vocês o que houve, tá? A intenção, quando eu criei o canal, foi alcançar os meus alunos de escola dominical em minha ala, tá certo? Mas como a audiência do canal cresceu e se estendeu além dos limites da ala Cidade Operária, tá? Uma das pessoas que me segue sugeriu: por que você não bota um nome que seja mais abrangente, que abrace a todos nós e não só os membros da sua unidade? Então, por isso, por sugestão inclusive dessa seguidora, o nome do canal agora é Escritura Comentada, tá? Mas mesmo assim, sejam todos bem-vindos de nome novo agora. Os versículos de 1 a 5 da seção 93, com destaque para o versículo 1, é uma das descrições mais abrangentes, embora simples, tá? Do Evangelho de Jesus Cristo. Antes desse acontecimento, que foi a seção 93, o Senhor Jesus Cristo já havia prometido a diversos líderes proeminentes da igreja que eles poderiam ver seu rosto. Imagina isso, hein? Frente a frente, cara a cara com o Senhor Jesus Cristo. Tá. Mas no versículo 1, a promessa é estendida a toda a alma que seguir 5 passos simples e progressivos para entrar na presença do Salvador. Essas promessas, elas podem ser aplicadas não apenas após nossa morte e ressurreição, tá? Mas também nesta vida, por meio do recebimento do segundo Consolador. No primeiro versículo, são fornecidos 5 passos que ajudam a conhecer a verdadeira face de Cristo, tá? E são eles: o primeiro, abandonar os seus pecados. O segundo, ir a Cristo. O terceiro, invocar o nome de Jesus Cristo. O quarto, obedecer à sua voz. E o quinto, guardar os mandamentos. Essa sequência simples dá a todos os homens e mulheres as instruções diretas que precisam para entrar na presença de Deus. O Salvador também explica 2 vantagens que todo homem e mulher que busca trilhar esse caminho já possui. Isso quer dizer, já entramos na disputa, né? Podemos assim dizer, com 2 pontos de vantagem. E como Deus é bacana conosco. Muito, muito maravilhoso o nosso Pai. Bom demais. A primeira é a luz de Cristo. Energia divina, poder ou influência que procede de Deus através de Cristo e dá vida e luz a todas as coisas. É a lei pela qual todas as coisas são governadas no céu e na terra. Ela também ajuda as pessoas a entenderem a verdade do Evangelho e serve para colocá-las no caminho do Evangelho que leva à salvação. Mas não devemos confundir, não confunda, a luz de Cristo com o Espírito Santo, pois a luz de Cristo não é um personagem, ela é uma influência que vem de Deus, que nos prepara para receber o Espírito Santo. É uma influência para o bem na vida de todo ser humano. Caso você seja um converso, quando você começou a receber as palestras e começou a sentir aquele desejo de se tornar um membro da Igreja de Jesus Cristo, era a luz de Cristo em sua vida.
Quando alguém que não é membro da igreja faz algo errado e a consciência o diz que aquilo é errado, é a luz de Cristo. Porque o Espírito Santo, ele só passa a ser nosso companheiro depois do batismo. Quando alguém que possui a autoridade, lógico, delegada por Deus, impõe as mãos e concede a companhia do Espírito. Aí sim, nossa vida passa a ser influenciada por ele. Segunda, o exemplo de Cristo. Ele ganhou um corpo de carne e ossos, recebeu a plenitude do Pai e demonstrou suas obras. Mas que obras são essas? Em 2 Nef 31:7 diz que obediência na observância dos mandamentos de Deus. Obediência, a primeira lei dos céus. Por causa das semelhanças entre o primeiro capítulo do Evangelho de João e o início de Doutrina e Convênios 93, é fácil presumir que o registro citado no versículo 6 é o Evangelho escrito por João. No entanto, um exame atento do texto mostra que o registro mencionado é um registro mantido e registrado por João Batista. Assim que tu tiver um tempinho, dá uma olhada lá no versículo 15 dessa sessão que a gente está estudando, tá? Vários importantes comentaristas das Escrituras Santas dos últimos dias, incluindo Orson Pratt, John Taylor, Sidney B. Sperry e Bruce R. McConaughey, principalmente esse, que eu gosto muito dele, interpretaram esse versículo de maneira semelhante. Bruce R. McConaughey exortou seus leitores a comparar cuidadosamente esses versículos com Mateus 3, 16, 17, para identificar o escritor dessa passagem. Identificar João Batista como o autor dessa passagem é algo sintonizado com o título do Salvador a ele. Aspas para o Senhor Jesus Cristo. Entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior que João Batista. Fecha aspas. O que tornou João Batista verdadeiramente grande foi seu papel como testador de Jesus Cristo. Nas palavras de Batista, registradas em Doutrina e Convênios 93, e em suas palavras registradas no Novo Testamento, João foi, antes de mais nada, uma testemunha de Jesus Cristo. João recebeu a honra singular de realizar o batismo do Salvador do mundo. Mas João nunca se importou em virar os holofotes para si mesmo. Em vez disso, ele observou a verdadeira fonte de luz, o Messias. Para aqueles que o seguiam, João testificou: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Ele convém crescer, porém a mim diminuir. Gente, João era sensacional, né? Que exemplo de humildade. Ele reconhecia a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Ele sabia quem era o Senhor Jesus Cristo. A obra de João como testemunha de Jesus Cristo continua em nossos dias. Ele foi um dos primeiros anjos a aparecer nessa dispensação para restaurar a autoridade de batizar por imersão para a remissão de pecados. Ao estudar os evangelhos sinópticos, ou até mesmo de João, pode ser que haja uma certa frustração quanto ao ministério mortal do Salvador. É que eles pouco ou nada compartilham sobre os feitos do Salvador antes de seu batismo, deixando margem para especulações a serem respondidas por alguns livros apócrifos. Lá da aula passada, lembra, né? Da época do batismo do Salvador até sua ressurreição,
os 4 evangelhos do Novo Testamento têm tudo registrado em detalhes. Mateus e Lucas fornecem a maior parte das informações, mas até mesmo eles permanecem profundamente fixados na história de Maria e José e no nascimento do Salvador. Lucas fornece um breve vislumbre da infância de Cristo quando conta a história de Jesus sendo encontrado no templo, sentado com um grupo de homens sábios, que estavam ouvindo-o e Jesus fazendo-lhes perguntas. Lucas então resume o resto da infância do Salvador, simplesmente registrando, aspas, e crescia Jesus em sabedoria e em estatura, e em graça para com Deus e os homens. A falta de conhecimento sobre a infância de Jesus Cristo fez com que várias lendas surgissem em torno de como ele era quando criança. O hino diz: mugiram os bois e Jesus despertou, mas era tranquilo e Jesus não se assustou. Na verdade, o Salvador provavelmente chorou na noite em que nasceu. Embora eu não tenha muitos detalhes sobre a juventude do Salvador, o registro de João Batista fornece alguns antecedentes doutrinários de que o Salvador, a princípio, não recebeu da plenitude, mas recebeu graça por graça. A lição aqui é clara. O Salvador veio à terra e passou pelo véu, perdendo todo o conhecimento e poder que antes possuía como Jeová, o Deus do Antigo Testamento. Sobre isto, ouça o que Paulo ensinou. Ele disse: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte. Jesus Cristo nunca pediu a nenhum homem ou mulher para fazer algo que ele não estivesse disposto a fazer. Porque todos perdemos a memória de nossa estatura pré-mortal quando somos enviados à terra. Com ele, com o Senhor Jesus Cristo, foi da mesma forma. Não poderia ser diferente. O presidente Lorenzo Snow ensinou: quando Jesus estava na manjedoura como um bebê indefeso, ele não sabia que era o Filho de Deus e que anteriormente criara a terra. Quando o decreto de Herodes foi emitido, Jesus disso nada sabia. Ele não era capaz de salvar a si mesmo, e José e Maria tiveram que levá-lo em fuga para o Egito, para protegê-lo dos efeitos do decreto. Ele cresceu até a maturidade, e nesse processo foi-lhe sendo revelado quem ele era e por que viera ao mundo. Foram-lhes revelados a glória e o poder que tinha antes de vir ao mundo. Sobre o propósito da revelação, o Salvador diz: para compreenderdes e saberdes como adorar, e saberdes o que adorasse. Abordando a primeira parte desta declaração, devemos nos perguntar em que realmente consiste a adoração. Bruce R. McConaughey ensinou: a perfeita adoração consiste em seguir o exemplo. Honramos aqueles a quem imitamos. A maneira mais perfeita de adorar é ser santo, assim como Jeová é santo. É ser puro como Cristo é puro.
é fazer as coisas que nos permitem ser como o Pai. Nas reuniões sacramentais da igreja, por exemplo, pedimos aos rapazes que preparem, abençoem e distribuam o sacramento. Ações que o próprio Cristo demonstrou primeiro. Esses simples atos de imitação, apenas alguns minutos por semana, têm o objetivo de nos ajudar a adorar por meio da imitação direta. Em conexão com sua declaração de que ele deseja que saibamos o que adoramos, o Salvador começa a descrever os filhos e filhas de Deus, usando as palavras que João Batista usou para descrevê-lo. Ao ensinar que homens e mulheres também devem receber graça por graça, o Salvador está ensinando que a humanidade é uma forma embrionária de divindade e que todos os homens e mulheres têm o potencial de se tornarem semelhantes a Deus. A partir do versículo 21 até o 33, somos conduzidos por uma sequência de verdades que explicam a verdadeira natureza de todas as pessoas e seu relacionamento com Deus. Depois de nos dizer que também devemos receber graça por graça, Jesus Cristo faz uma segunda conexão relacionada à nossa existência pré-mortal, entre o homem e a mulher, o Salvador e o Pai. Jesus ensina que ele estava no princípio com o Pai e é o primogênito. A condição de Jesus como o primogênito de toda criatura também foi ensinada por Paulo, quando ele afirmou: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda criatura. Jesus, entretanto, afirma não apenas que ele estava no princípio com Deus, mas também que nós estávamos no princípio com Deus. Este é o primeiro lugar em Doutrina e Convênios em que o Senhor ensina claramente sobre a existência pré-mortal de homens e mulheres. Em uma revelação anterior dada a Joseph Smith, durante sua tradução do livro de Gênesis, o Senhor declarou: eu sou Deus, eu fiz o mundo e os homens antes que existissem na carne. Percebe? Mas ao declarar que todas as pessoas também estavam no princípio com Deus, o Salvador está se referindo às características eternas e não criadas de todos os homens e mulheres. Ao contrário da percepção cristã da época, que geralmente ensinava que os seres humanos foram criados do nada, de repente aparecia, do nada, mágica. Existe uma parte eterna e perpétua de cada pessoa. Ok, pessoal? Então concluímos a primeira parte, a primeira metade, podemos assim dizer, da sessão 93 de Doutrina e Convênios, tá certo? Sexta-feira tem vídeo novo, a segunda parte dessa sessão, vamos concluí-la ela. Eu espero que todos tenham acompanhado o raciocínio. Qualquer dúvida, coloca aí nos comentários que a gente tenta ajudar a dirimir, tá certo? Então não esqueça, curte lá, comenta e compartilha com teus contatos. E não esquece de seguir a gente, tá certo? Abração!